queridos irmãozinhos e irmãzinhas em Olorum, em Pai Oxalá. Hoje estamos voltando e dando início à nossa última e quarta aula. E agora, no primeiro bloco, eu vou conversar com vocês sobre os guias espirituais ciganos à direita e à esquerda. Além de nós desmistificarmos o trabalho com a linha dos ciganos, nós precisamos desmistificar também o preconceito com relação às falanges de Exus e Pombogeiras e especialmente Exus e Pombogeiras ciganos, né? Exus ciganos e Pombogeiras ciganas. Há muita controvérsia quanto à atuação dos guias ciganos na direita e na esquerda. Esta esquerda, né, entendida por muitos como alguma coisa maléfica, como alguma coisa que está personificada mesmo no inconsciente das pessoas, né, como algo trevoso, como algo ruim, como algo negativo e terrível. Em todos os aspectos do Criador, nós temos, do Criador, da criação e das criaturas, existe o polo positivo e o polo negativo, ou seja, existem dois polos magnéticos. Esses polos podem ser irradiantes e concentradores. Essa polaridade pode ser expansiva ou contracionista, ativa ou passiva, positiva ou negativa, masculina ou feminina, pode ser universal ou cósmica e assim por diante. As divindades naturais universais são regidas por orixás, né, e atuam na luz ou níveis positivos. As divindades naturais cósmicas também, né, orixás, atuam nas trevas ou níveis negativos. Níveis negativos para onde são recolhidos aqueles espíritos que se negativaram, aqueles espíritos que regrediram espiritualmente. As linhas dos guias de lei são regidas pelos tronos universais. E as guias dos Exus e Pombogiras de lei são regidas pelos orixás cósmicos. Então, só relembrando, né? Orixás universais são Pai Oxalá, Mãe Oxum, Pai Oxóssi, Pai Xangô, Pai Ogum, Pai Obaloaiê e Mãe Iemanjá. Orixás cósmicos, Mãe Oiá-Tempo, Pai Oxumaré, Mãe Obá, Mãe Egunitá, Mãe Nanã, Mãe Ansã e Pai Omulu. Então, esses são os chamados orixás cósmicos. Quando a gente fala assim, à direita, nós estamos nos referindo àquelas entidades que atuam passiva e permanentemente de forma contínua e estável na vida dos seres. Então, os orixás universais, eles atuam ativa e permanentemente na vida de tudo. Então, sustentam daquela maneira, né, permanente. Quando a gente fala à esquerda, nós estamos nos referindo à questão que significa aquelas entidades que atuam condicionalmente, de uma maneira ativa, né, de uma maneira alternada na vida, de maneira geral. Portanto, quando qualquer pessoa for se referir a um guia espiritual, for se dirigir a um guia espiritual, seja ele da direita ou da esquerda, ele tem que ser tratado com muito respeito. Esses guias de lei da Umbanda são manifestadores no nível terra, né,
de mistérios de Deus, de mistérios divinos. E na faixa onde esse guia espiritual flui, seja ela universal ou cósmica, direita ou esquerda, ele realmente poderá ajudar a todos aqueles que estão recorrendo a ele e solicitando ajuda. Vamos falar um pouquinho sobre os guias da direita e os mestres ciganos. Como já foi tratado, né, na linha de trabalho dos ciganos, encontram-se espíritos que tiveram encarnações como ciganos e também espíritos que não tiveram encarnações como ciganos, né? Então, as entidades ciganas, elas podem ter tido muitas experiências como ciganos, tendo passado assim por várias encarnações como ciganos. Elas podem ter tido sua última encarnação como ciganos, ou uma entidade que trabalha na linha dos ciganos pode não ter tido nenhuma encarnação como cigano, mas foi atraída para essa linha de trabalho pela identificação com a magia cigana, pela identificação com aquela maneira de trabalhar os ciganos. Mas, com certeza, essas entidades, né, em alguma encarnação, tiveram realmente alguma ligação com o ocultismo, com os iniciados nos mistérios de várias religiões. Por isso, as entidades ciganas não têm nenhuma obrigação de falar espanhol, de falar romanês, de ler cartas, de fazer adivinhações. Existem as entidades ciganas que fazem isso porque quando elas estavam encarnadas, elas já estavam encarnadas como ciganas e já faziam esse tipo, né, de trabalho. Mas isso não é uma obrigação para todas as entidades ciganas. Isso, inclusive, é uma preocupação dos próprios médiuns, porque, puxa, mas a minha cigana não fala espanhol, o meu cigano não fala espanhol. Não tem obrigação, né, de falar espanhol e nem de falar romanês. São bastante conhecidos na Umbanda cigano Pablo, cigano Vladimir, cigano Manolo, cigano Artêmio, Ramiro, Juan, Iago e outros ciganos. São bastante conhecidas também as ciganas Carmen, Yasmin, Esmeralda, Sulamita, Rosita, Yasmin, já falei, Madalena e muitas outras também. Então, o número de espíritos ciganos é imenso, né? Espíritos ciganos que alcançaram um grau para poder trabalhar como guias espirituais, né? Então, é um número imenso. De acordo com uma autora cigana, chamada Ramona Torres, espíritos ciganos que em suas vidas terrenas já eram mestres detentores, né, de grande entendimento sobre o mundo espiritual, a gente pode chamá-los assim de cacos, né, que são xamãs de cura, né? Esse grupo de trabalhos é conhecido no astral como mestres ciganos do astral. Então, em vida, eles já buscavam, né? Eles já buscavam na luz a força para ajudar os seus semelhantes do clã, né? Para ajudar os seus irmãos que necessitavam dessa ajuda. Então, hoje, como guias de lei, eles formam, né, uma espécie de elite espiritual, segundo, né, a Ramona Torres, né? E é uma elite espiritual zelosa, uma elite espiritual, inclusive, que tem permissão para adentrar em várias dimensões, tanto dimensões positivas como dimensões negativas, né? Então, segundo essa autora citada, esses mestres ciganos agora, eles trabalham no astral e cada qual chefiando uma legião. Então, são 12 legiões
Eu vou numerar não por ordem de grandeza, apenas, né, para simplificação aqui para a gente, né? Então, existe um grupo chefiado pela cigana Sulamita, outro grupo chefiado pela cigana Carmen, o terceiro pela cigana Madalena, o quarto pela cigana Esmeralda, um quinto pelo cigano Juan, um sexto pelo cigano Artêmio, um sétimo pelo cigano Vladimir, um oitavo pelo cigano Manolo, um nono pelo cigano Sandro, o décimo pela cigana Natasha, o 11º pela cigana Yasmin e o 12º pelo cigano Ramiro. Os mestres ciganos do astral agregam em suas legiões de falanges diferentes tipos de espíritos, né? Mas são espíritos que venham de coração aberto e atraídos por afinidade e pelo desejo de auxiliar. Nós vamos encerrar aqui esse nosso primeiro bloco da quarta aula. Nós procuramos dar destaque à questão, né, das entidades à direita, das entidades à esquerda, e falamos um pouco sobre os mestres ciganos do astral. No próximo bloco, nós vamos abordar especificamente a questão dos guardiões e guardiãs de Umbanda. Até já!